Economist finaliza dizendo que Bolsonaro estava errado. O Tom Phillips começa exatamente lembrando essa frase, né? E aí ele conclui, olha, uma das opções acabou acontecendo, né? Ele acabou preso, acabará preso. Na verdade, ele já está preso em prisão domiciliar, mas por outro processo, ainda não é este, né? Essa frase foi usada também por Alexandre de Moraes naquela sequência de slides que ele exibiu durante o voto, né? Inclusive também morto, enfim. É uma frase muito emblemática dessa ameaça para os ministros, né? Em particular o relator. Não só a ameaça à democracia, né, propriamente, mas também evidencia o plano de perpetuação no poder. Né? De não aceitação de uma derrota. No poder. Demétrio, o que mais que o Brasil está ensinando para as outras democracias com o julgamento do Supremo? Antes disso, uma rápida observação. O Bolsonaro ainda não está preso. Ele está em prisão cautelar e, portanto, a frase final da Economist ainda está para ser comprovada, que ele vai ser preso. Vamos deixar um suspense aí. Porque falta o acórdão ser publicado e... Não, porque falta outra coisa. Falta ele ser conduzido à prisão. Isso ainda não aconteceu e existem hipóteses aí. Ele jamais ser. Faltam várias coisas, na verdade, né? Tem todo um rito. Faltam os embargos primeiro e depois a decisão do Supremo. E aí o julgador, o ministro Moraes, vai decidir o que vai acontecer com essa pena que eles estipularam para o ex-presidente Bolsonaro. Ele vai cumprir pena na Papuda? Ele vai ficar em prisão domiciliar? Ele vai para a Superintendência da Polícia Federal? O que vai acontecer? Porque a gente tem o tamanho da pena, né? 27 anos de prisão para Bolsonaro. A gente não sabe, você tem toda a razão, ele não teve ainda o recolhimento, né, como é o termo da polícia. Não, mas eu estou colocando hipóteses mais misteriosas. Tipo ele vai fugir? Ele vai fugir? Não sei. Eu estou explicando o rito aqui. Não, você tem toda... uma unidade militar também, você tem toda a razão, eu estou só fazendo confusão aqui. Claro, você veio para confundir hoje. Mas sobre o ponto aí Eu levo o Demétrio a sério, aí eu fico explicando, vai Demétrio. Não, mas é sério o que eu falei. Há uma diferença, porém, que ninguém costuma notar, mas que tem que ser notada. Bolsonaro chamou diretamente a invasão do Capitólio. Ele estava na cena do crime. Ele chamou os seus aderentes a invadirem o Capitólio. Bolsonaro estava nos Estados Unidos, não fez isso. Há outra diferença, ainda sobre esse assunto. O Capitólio foi invadido antes da passagem do poder para Biden. O Capitólio foi invadido no momento da certificação da vitória de Biden. Ou seja, aquilo era mesmo a culminância do golpe. O Congresso brasileiro foi invadido sem a participação direta de Bolsonaro, embora com o seu estímulo político anterior, depois da passagem do poder para Lula. Não era a culminância do golpe. Né? Essa diferença é importante, embora ela desapareça no paralelismo superficial entre os dois processos. Qual é a estratégia da defesa nesse caso? Ganhar tempo. Sim. A gente está falando aqui há 6 meses. O julgamento no Supremo é um julgamento de favas contadas. Acho que ninguém tinha muita dúvida sobre isso. Acho que o elemento surpresa do julgamento foi a extensão do voto do ministro Fux para absolver os que foram condenados como líderes dessa organização criminosa. Acho que esse é o grande elemento surpresa. Todo o resto faz parte, estávamos esperando. Nem a defesa, nem nenhuma defesa não tem. Embora alguns advogados agora queiram dizer que a gente ouviu muito em Brasília. Não, eu dizia. Não, dizia que o ministro Fux ia apresentar uma divergência. Divergência é diferente de absolver geral, é totalmente diferente. Então, assim, não é no detalhe, Valdo, que a gente estava discutindo, não é um detalhe o que aconteceu, né? O ministro Fux, ele está representando e deu munição para o que a gente vai contar daqui a pouco, que é esse novo capítulo de discurso de bolsonaristas sobre o que aconteceu. A versão dos bolsonaristas agora é baseada no voto do ministro Fux. Eles estão validando com o voto do ministro Fux. É culpa do Cid. Era o Braga Neto, tá vendo? A gente sempre disse para vocês que eram os militares que iam trair Bolsonaro e tal. E agora até o ministro Fux deu esse voto. Então, ele calibrou, ele turbinou essa narrativa bolsonarista. Mas eu ainda quero ficar nas estratégias de defesa, porque, repetindo aqui, eu acho que vai levar
um tempo ainda até que esse acórdão seja publicado. Mas é um voto. E isso dá um ponto para os bolsonaristas, inclusive recorrerem a cortes internacionais, defenderem a anistia, etc. E tem um ponto mais forte, que são as pequenas, mas importantes manchas deixadas no processo pelo ativismo judicial do Supremo. É bom lembrar disso. Eu vou falar de um ponto só. Eu tenho vários pontos, mas eu não quero exceder o tempo. Eu vou falar de um ponto só. Nesse processo, votaram 5 ministros. O Supremo tem 11 ministros, mas votaram 5 ministros. O regimento diz que, bom, votaram 5 ministros em 11. Só esse ponto já permite contestações. Parece que o Supremo não aprendeu grande coisa com a Lava Jato e com a anulação ampla e restrita das sentenças da Lava Jato, porque ele deixou manchas no processo judicial mais importante da história da redemocratização no Brasil. E isso é um ponto que será explorado. Novas sanções. Isso já era precificado pelo governo brasileiro a partir da finalização do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso tende a ser intensificado, sobretudo quando, ao final de tudo, a gente tiver o chamado trânsito em julgado, com esgotamento de recursos, a gente possa ter uma prisão efetiva do ex-presidente da República. Então, daqui para frente, sanções, o governo já trabalha com essas ideias. Sanções que atinjam em cheio o Banco do Brasil. Isso, na visão de algumas fontes de dentro do governo brasileiro, poderia provocar uma escalada em relação àqueles planos que a gente ainda tem meio no ar sobre possíveis retaliações. Mexer com o Banco do Brasil é algo que seria muito grave na avaliação de fontes do governo brasileiro. Uma manifestação muito significativa, que até agradeço ao nosso Daniel Hittner, que compartilhou com a gente, do Landau, que é vice-secretário de Estado nos Estados Unidos. Diz que é o pior momento da relação entre Brasil e Estados Unidos em 200 anos. É justamente o período que a gente tem relações diplomáticas, né? Então, o pior momento, e fala que após o julgamento, diz não ver nenhum tipo de solução. O federal condenava Jair Bolsonaro. Há 27 anos e 3 meses em regime fechado, o trabalho do deputado Eduardo Bolsonaro e do empresário Paulo Figueiredo, lá nos Estados Unidos, por sanções ao Brasil, não parou. A cada voto dos ministros do Supremo, o Departamento de Estado dos Estados Unidos recebia detalhes desses votos dos ministros, cada um deles devidamente traduzidos para o inglês. O governo brasileiro, segundo eu apurei, sabe que virão novas sanções dos Estados Unidos, já que o Brasil não cumpriu a determinação de Donald Trump. Então, o governo brasileiro sabe que virão sanções, mas não sabe quais sanções. Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo já sabem quais serão essas sanções, mas não revelam ainda, para não atrapalhar os movimentos do governo de Donald Trump. Conversei com Paulo Figueiredo, que me disse que a anistia ampla, geral e restrita vai sair por bem ou por mal. Perguntei o que é por mal. Ele me disse que vem sanção grande por aí. Por outro lado, aqui no Brasil também tem reação. Os parlamentares apoiadores de Jair Bolsonaro têm certeza de que na semana que vem conseguem pautar e aprovar a anistia na Câmara. O Supremo, claro, como ficou visível e foi explicitado pelos ministros que fazem parte da primeira turma e pela presença no último dia desse julgamento pela turma do decano da corte, Gilmar Mendes, que faz parte da segunda turma, não da primeira, e do próprio presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, naquele plenário, deixaram claro que institucionalmente não iriam mudar a sua trajetória a despeito de terem consciência, a exemplo do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e de parcela significativa da sociedade brasileira, de que alguma reação desse tipo que você traz à apuração viria pela frente. A questão agora é qual o nível, a proporção que esta reação vai ter e quando ela vai chegar e sobre quem. Se vão ser os ministros que participaram do julgamento, se vai se estender a quais outras autoridades, um clima de suspense ainda.